Fala, meu internauta, então eu aqui novamente, Fred e João com vocês, trazendo mais um Tocando Oculto, e agora com o Zé Alves falando sobre... Obrigado, Zé Alves, por estar aqui com a gente mais uma vez, nessa firmeza, nessa egrégora aí. E a gente vai falar hoje sobre o que? O lado oculto do... Star Wars, Guerra nas Estrelas. Que a gente veio falando aqui, até eu comentei com o Zé antes da gente começar o programa, uma curiosidade que eu tinha, eu falei assim, Zé, qualquer filme que se crie, série, novela, desenho, por mais simples que seja, foi criada uma história com personagens, com cenários, com vida, com histórico e conteúdo. E isso por si só já se formou uma parte do mundo paralelo, quer dizer, uma das histórias do mundo paralelo. E você respondeu o quê? Eu respondi que por mais delirante e absurdo que seja, a minha resposta é afirmativa. Que sim? Que sim. Olha que interessante. Então quer dizer que uma novela que fez sucesso mundialmente aí, ela continua existindo e fortemente de tanto que se plasmou, tanto que se torceu, que se vibrou para que o personagem morresse, personagem isso, personagem aquilo. É um pensamento fascinante e perigoso, né? Não é? Por quê? Ele é fascinante porque você entender que essa ficção é real, ela é real, né? Ela pode ser entendida de uma maneira tal qual essa realidade que nós vivemos, né? Se a barreira que separa a ficção da realidade for destruída, for abolida, né? Porém, ela também implica na percepção de que a nossa realidade também é irreal. Ela também entra bem naqueles conceitos metafísicos orientais. Sim. Né? Da doutrina de Maia e tudo mais. Mas sim, é fascinante isso. Interessante, né? Bom, enquanto ao próprio histórico do Star Wars, você também tem uma história curiosa sobre o criador da série, né? É interessante você trazer ao público aí. Assim, eu focalizei basicamente a batalha entre os Jedi e os Siths. Tá. Né? Mas pegando o George Lucas, né? Assim, falando rapidamente sobre o autor, né? Ele tinha feito um filme nos anos 70 chamado American Graffiti. Já tinha feito um outro filme anteriormente de ficção científica. E ele ganhou algum dinheiro e a intenção dele era conseguir refilmar o Flash Gordon, mas com uma tecnologia mais atual, digna, aprimorada, né? Porque... Não o Flash Gordon dos anos 80, que foi o Queen que fez a trilha sonora, o anterior. E o George Lucas ele assistia o Flash Gordon dos anos 30, que era mais tosco ainda. Então ele pensava, e se esses filmes que eu gosto tanto fossem bem feitos? A ideia dele era essa. Ele não conseguiu os direitos do Flash Gordon, mas ele, por conta disso, ele resolveu criar a história dele. É daí que surge Star Wars. E você também disse que tinha feito um pacto com o Spielberg, né? Que é legal esse pacto. Conta pro pessoal, é interessante isso aí. Sobre a porcentagem das bilheterias. Porque na época que estava sendo preparado o Star Wars, o Spielberg já estava com contatos imediatos do terceiro grau. E um achava que o outro filme ia ser melhor. Um apostava no sucesso do outro. Apostava no outro, e como eles eram amigos e eles não queriam correr um risco de um desastre, um trocou com o outro, uma pequena parcela, né? Acho que era 2,5%, uma coisa assim. E na verdade os dois foram sucesso. Então, o resultado, são sucesso os dois ganham o dinheiro, um do filme do outro, né? E depois ele também vai lançar a trilogia do Indiana Jones. É só sucesso. Quando você fala em George Lucas, né? Ele cria a própria empresa dele de efeitos especiais. Como se não bastasse. Interessante. Como se não bastasse. O sucesso foi tanto que permitiu que fosse feita a série, porque senão não ia ter sequências. Sim, faz sentido, né? E ele foi influenciado por esses filmes B dos anos 30, anos 40, 50. Ele foi influenciado pelos filmes de samurai do Akira Kurosawa. Daí você já pode ter uma ideia de onde veio os Jedi, os sabres de luz. Então tudo isso é influência do que eu já gostava e assistia. Tem uma influência de... Anos 20, 30 e 40. Vai ter uma influência da
das sagas de cavalaria. Cavalaria, por exemplo, cavalaria templária. Também é. Usados, sim. Vai ter influência dos guerreiros samurais, com suas táticas, sua disciplina. Isso você vê. Sim. Né? Mas Só que atualizado por causa da espada ser diferente, de luz, né? Isso transposto por um contexto de ficção científica. Por quê? A questão mitológica ela é importante. Ela é muito importante. Por que Star Wars faz tanto sucesso, né? Justamente por ele conter elementos arquetípicos profundamente universais e arraigados na história humana. Né? Então não importa, a aparência, a roupagem, ela é de ficção científica. Aliás, uma ficção científica que é plenamente plausível. Possível de acontecer, né? Plenamente plausível. Assim, se você projetar uma extensão da conquista humana, da conquista estelar pelo homem, não é uma coisa, é uma coisa que está na iminência de acontecer. Você viu, vendo pelo lado dos personagens, você vê todos eles, tem o robô, Darth Vader, blá 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 blá. Você pega individualmente, tem alguma simbologia oculta nesses personagens? Então, eles são arquétipos, né? Para entender melhor, é legal a gente fazer uma espécie de contextualização. Então, vamos lá. Vai ser uma coisa assim meio mais ou menos por cima, porque o assunto ele é vasto, ele tem vasta literatura especializada, né? Você vai encontrar nas redes sociais pessoas que são verdadeiras autoridades no assunto. Você pode usar, assim, pode recorrer a essas fontes de conhecimento para se aprofundar. Tá. Não tem como eu abarcar tudo aqui, impossível. Né? Aqui você vai falar sobre o lado oculto, uma que pouco a gente fala. Né? Exato, mas assim, é legal situar, né? Por exemplo, a galáxia, como é o contexto dessa história? A galáxia de Star Wars, a origem dela, né? Porque é uma galáxia que pode ter existido antes da nossa, ou depois da nossa. Percebe? Entra aquela questão que você colocou do mundo paralelo. A galáxia deles, parecida com a nossa, ela se formata em 13 milhões de anos. Já é uma galáxia com 13 milhões de anos. É bastante. Ela é dividida na orla exterior, né, a orla média e o núcleo profundo, chamado núcleo profundo. Perto desse núcleo profundo aparece um planeta chamado Titan. Né? Esse planeta Titan, por estar próximo do buraco negro, ele tem uma gravitação estranha. Acontecem coisas estranhas. E as criaturas que nascem nesse planeta são afetadas por esse estranhamento gravitacional. E aí aparece um grupo de estruturas estranhíssimas, chamados Toyor. São piramidais. São em número de 9. Isso não se explica. Não se explica. Por que número 9? Ou por que formas piramidais? Também não esquecendo que a estrutura toda toda a estrutura da saga Guerra nas Estrelas, ela possuía antes da Disney comprar os direitos? Da Lucasfilmes e tal, havia o chamado universo expandido. Que é? Universo expandido. Que é histórias absolutamente profundas e criativas que complementam os filmes, as histórias dos filmes, que também passaram para a literatura e para os quadrinhos. Quando a Disney compra, ela transforma esse universo expandido em lendas, chamados Legends. Então é igual eu tinha te falado, é semelhante ao que a igreja fez com os livros apócrifos. Manteve 4 evangelhos e colocou os outros como apócrifos. Né? Que não reconhece, ignora. Mas pode de repente usar em algum momento. Então tem elementos que fazem parte do cânone, né? e elementos que são legendas. Né? Então aqui nós estamos mexendo basicamente com esse material dos Legends. Né? Então, nesse planeta Titan, aparece um grupo de monges, tem um grupo de monges que são atraídos por essas estruturas piramidais.
os Toyor. Eles vão para lá e absorvem o conhecimento dessas estruturas. E 8 dessas estruturas se movimentam pela galáxia. A maior de todas, uma que é gigantesca, fica no planeta Titan. E as outras vão recolhendo material, espécimes. Essas espécimes, elas têm uma coisa que o George Lucas chamou de midi-chlorians, que são elementos secretos nos genes dos seres que os tornam sensíveis à força. E a força é o poder oculto que sustenta essa galáxia, por exemplo. Né? E não só ela, os multiversos também. Entendi. Eles recolhem esses seres e levam para Titan. E fazem as experiências, combinações e tal. E esses monges, eles vão formar uma irmandade. Né? Eu vou até pegar aqui o caderno. Essa anotação que você fez aí? Que é Dai Bandu. Né? Dessas estruturas piramidais, eles vão estender templos a elas. Que é uma coisa aí que já começa a minha explanação. Isso lembra bastante o sistema egípcio. Porque na frente das grandes pirâmides tinham templos também. Né? Eu estava assim, falando que nos estudos das pirâmides, que as pirâmides serviam como correntes elétricas de energia, onde os discos podiam percorrer todo o planeta. Né? Uma outra alusão a esses Toyor há uma semelhança com o monolito negro que aparece no filme 2001 e no livro 2001, né, do Arthur C. Clarke, o filme do Stanley Kubrick. Porque também não se explica aquela estrutura e ela é responsável pelo impulso que provoca a evolução da espécie humana no planeta. Então isso também está no Star Wars. O nome dos templos é isso aqui, ó. O primeiro templo é chamado de Caliph, Templo da Sabedoria. O segundo, Bodhi, Templo das Artes. O terceiro, Maharakesh, o Templo da Purificação. O quarto, Vortep, Templo da Força. O quinto, Kigon-Kesh, Templo de Habilidade e Treino com a Força. Sexto templo, Starving-Kesh, Templo de Treino das Artes Marciais. Sétimo templo, Akar-Kesh, o do Equilíbrio. Oitavo, Amiu-Kesh, Templo da Ciência. O nono, Templo Padawan-Kesh, Templo de Treino Jedi. Esses templos, por acaso, não tem nada a ver com situações de chácaras? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. A alusão ela é explícita. Então, ele era voltado para esse treinamento. Esses monges da Irmandade Dai Bandu, eles começaram a fazer investigações sobre o lado luminoso e o lado sombrio da força. Né? E esses seres que eram mais sensíveis, eles iam para 2 luas desse planeta Titan. Né? Que é a... Deixa eu achar aqui. Bogan e Ashla. Né? Então, havia, por exemplo, havia elementos que tinham uma inclinação mais para o lado negro e outros mais para o lado luminoso. Né? Os que tinham inclinação para o lado negro, eles iam para Bogan e contemplavam Ashla, que era luminosa, para equilibrar. Né? E os outros também, que tinham a inclinação para o lado luminoso, ia para Ashla e contemplava Bogan. Né? Tá. E com isso eles iam para o tal chamado como é que é? Para o lado cinzento, que era uma espécie de equilíbrio, de meio termo. Né? Isso aí lembra o caminho do meio do budismo, por exemplo. Sim. Lembra, né? Que é não ir para os extremos. Sim. Né? Até exatamente o símbolo de estar assim, né? Mostra exatamente esse caminho dessa neutralidade. Né? Exatamente, Então, a questão da linha de tempo no Star Wars, ela se baseia, isso é importante, eu não posso esquecer, ela se baseia, ela se dá como referência à Batalha de Yavin,
que é a destruição da primeira Estrela da Morte no primeiro filme de estreia. Exato. Né? Então, esse acontecimento dessas estruturas estranhas, ele se dá no ano 36.453 antes da Batalha de Yavin. Nossa Senhora. Quando esses monges aí, eles têm contato com essas estruturas piramidais e são eles que vão fundar a primeira Ordem Jedi, que é chamada de Jedi. Entendi. Né? Mas quando você fala desse 36 mil e pouco, você vê o ser humano nessas condições. Você acha que nesse tempo... Sim, porque é uma A condição para você chegar nesse momento é normal, ela existe mesmo. Né? Pode acontecer, porque assim, as escalas de tempo, elas são muito maleáveis, né? Na verdade, tudo é temporal. Maleáveis, né? Depois de Einstein, depois da teoria da relatividade, você percebe que o tempo, o infinito pode acontecer num segundo. Né? O infinito tudo é relativo, né? Verdade. Exato. Então, assim, a questão do contínuo espaço-tempo ganhou outras conotações para nós. E isso está implícito na ficção científica. E cada vez ganhando mais espaço na física quântica. Sim. Então a hierarquia Jedi, ela compreende Jedi, né? Ela compreende o Padawan, que é o aprendiz, o peregrino, o explorador, o mestre e o mestre do templo, que é aquele que fica no templo associado a essas estruturas piramidais. Né? 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, o planeta Titan ele é invadido por uma raça guerreira chamada Hakatas, que são conhecidos também como Império Infinito. Império Infinito. Infinito, é. Eles são imperialistas e eles têm tecnologia muito mais avançada. Mas um deles passa a tecnologia para esses Jedi, para esses monges, né? E eles acabam vencendo a guerra e escorraçando esses Hakatas para fora do sistema solar de Titan, né? Então, assim, a exploração contínua dos Dai Bandu sobre os mistérios da força vai provocar um conflito entre o lado sombrio e o lado luminoso. Né? Isso aí, concomitantemente a um distúrbio na força que provoca a destruição do planeta, faz com que eles se evadam do planeta, né? Saiam fora de Titan. Né? Tá. Os 4 mestres, basicamente, da Ordem Jedi, eles são o Rajvari, Calabrim, Garon Jard, Ter Sendor, né? Esses são os que fundam a Ordem Sagrada dos Cavaleiros Jedi. E aí que está a origem do Jedi. Essa ordem de... Então todo esse processo já vem de uma forma ancestral mesmo, né? É muito interessante, porque assim, aqui você vê uma semelhança com os monges guerreiros, né, templários, com os samurais, né, com a casta samurai e tal. Você vê ali a relação dos templos com as pirâmides, né? Uma coisa... Você comentou há pouco sobre isso. Egípcia é o número de 9. 9. Na mitologia de Heliópolis egípcia são 9 arcos, 9 grandes deuses. Então, assim, são coincidências interessantes. É claro que muitos roteiristas trabalharam desde 77, desde os primeiros filmes até agora. Essas histórias vêm sendo trabalhadas por vários autores. Mas é impressionante como eles vão manejar... Eles não perderam a essência. Não perderam, não. E eles se ligam a arquétipos primordiais da humanidade. E essa foi a parte dos Jedi. A origem do Sith, ou Sith, que são os adeptos do lado sombrio, é muito interessante. Então diga lá. É muito interessante. Assim, eles são de um planeta chamado Korriban. Né? Então, de 100 mil anos antes da Batalha de Yavin, até 30 mil, mais ou menos, antes da Batalha de Yavin, eles viviam, como é que se diz? Viviam num sistema tribal,
compenetrados na sua própria essência, que tinha ligação total com o lado sombrio da força. Então eles guerreavam muito entre eles e guerreavam contra invasores, que costumavam invadir o seu sistema. Tem um determinado momento que eles também são invadidos por aquela mesma raça lá, os Hakata. Né? E nesse processo eles adquirem a tecnologia desse Império Infinito. E aí eles passam a ampliar o império deles, em conquistas e tudo mais. Só que há tanta guerra que eles acabam também entrando numa espécie de colapso e regressão também aos estados primitivos. Nesse interim, vai haver vários conflitos dos Jedi que querem estudar o lado negro da força. E a Ordem Jedi não explica por que é proibido, mas acontecem esses conflitos. Vai haver um conflito que vai ser 100 anos de escuridão. Né? Tem alguma ligação tudo isso? Tem, porque aí os Jedi eles vão perder, eles perdem 2 batalhas, tá? E na segunda, na primeira eles são mortos, na segunda eles são expedidos para os confins da República. Tá? E ali eles vão acabar caindo nesse planeta Korriban, planeta dos Siths. E eles são considerados Jedi negros. Jedi do lado negro da força. Eles entram em contato com os Siths e há um processo de assimilação até o momento que eles matam o Rei Sith e se tornam Lord Siths. Mas também não tem muita escolha, né? Você acaba caindo no planeta, não tem é que assim, aquilo é aceito porque está dentro da lógica dos Siths, né? O primeiro unificador da raça Sith é o Rei Adas, né? Ele unifica as tribos e ele é considerado ele é uma personificação de um mito deles que fala do Cifer. Aparece escrito como Citari. E muita gente pronuncia Citari também. Né? É muito interessante. Por quê? Porque no contexto dos Jedi tem uma profecia que fala de um escolhido que vai unificar a força. Que no caso lá é o Darth Vader. O Anakin Skywalker vai se tornar o Darth Vader. Né? E depois também mudou de lado, né? Então, exato. Essa que é a questão, porque assim, ele muda de lado, ele vai para o lado negro, né? Ele se torna o aprendiz do Palpatine, Darth Sidious, né? Mas depois, no Retorno de Jedi, ele volta, né? Ele acaba matando o Imperador, jogando ele do abismo, e ele volta para o lado luminoso, por isso que chama Retorno de Jedi. Tem isso, é ele voltando. E aí meio que confirma. Se a história parar por aí, eu não sei se eles vão mexer nisso também. Você vai ter mais coisa mostrando, olha, não era bem assim. Mas se a coisa parar por aí, então fica como ele fica sendo esse tal escolhido que veio equilibrar Se bem que isso, como é um mito, pode estar sempre acontecendo também, pode aparecer outro. Como é o caso dos Siths, né? E onde a gente pode encaixar alguma coisa, alguma referência oculta de algum estudo com referência a isso tudo? Então, a eterna batalha entre o bem e o mal, que é uma coisa... Essa batalha eterna de luz e trevas, né? E assim, à medida que o tempo foi passando, a coisa foi ficando mais interessante. Não ficou numa coisa meramente... Aquela coisa meramente de... O bem vence o mal, sempre. Não é bem assim. No universo Star Wars não é bem assim também. Né? Porque o Império ele acaba vencendo. Pelo menos por um bom tempo. Porque parece que está dentro do consciente coletivo que seja assim, não é? E outra, o que é interessante é que assim, o lado Sith ele também tem ele tem toda a justificativa do seu próprio sistema. Isso que é interessante. Não fica a coisa só no Jedi, na coisa né? Eles também têm, por exemplo, eles têm o mito deles também, né? De um escolhido, de um Messias negro, de um Messias das trevas, por assim dizer, que é esse Cifer. Né? Tem até aqui
o texto da lenda do Cifer, que é isso aqui, ó. O Cifer será livre de limites. O Cifer guiará e destruirá o Sith. O Cifer trará o Sith da morte e os tornará mais fortes que antes. E Cifer significaria sucerano ou mais que um deus. Aquilo que é mais que um deus. Mas aí é grande demais. É interessante, porque por que eles recebem título de Lord Sith, Darth Sith? Aqui está explicando que... Cadê? Está explicando como é que é aqui, ó. Darth viria do antigo idioma Hakatan, que é aqueles seres alienígenas do Império Infinito que foram escorraçados, foram vencidos e acabaram cedendo à tecnologia deles. Eles tinham um termo chamado Dartha, que significa triunfo sobre a morte, e Darita, que significa imperador. Então isso passou a ser incorporado pelos adeptos Siths, porque, embora nem todos eles obviamente encarnem o Cifer, vamos dizer assim, o fluido sombrio da força, por assim dizer, perfaz todos eles. Todos eles estão dentro são parte dessa expressão. Né? Então é muito interessante essa questão, onde ela vai além. Né? Tem um determinado momento que um Sith chamado Darth Bane, ele vai encarnar o Cifer. Ele vai matar todos os Siths. E só vai sobrar ele. E ele vai criar a chamada regra de 2, que é onde só pode haver o mestre e o aprendiz. Como acontece no cânone, onde você vê sempre ali 2. Né? O Darth Sidious ele pega o Darth Maul como aprendiz. Darth Maul morre, entra o Conde Dooku, Darth Tyrannus. Darth Tyrannus morre na mão do próprio Anakin Skywalker e fica o Darth Vader, né, como aprendiz do Imperador, nessa trilogia última. Né? E onde fica a importância da Princesa Leia, a importância do próprio Mestre Yoda, que também tem a sua Yoda, ele é um Mestre Jedi, ele é velho também, ele tem mais ou menos uns 800 anos, é bem mais velho que os outros, né? O formato dele também tem alguma referência de alguma história passada, alguma coisa muito antiga? Porque ele ser cabeçudo, ele pode lembrar algum tempo? Ele é de uma outra raça, de uma outra espécie. Então, mas tem alguma referência criada em cima disso? Não, assim, essa abundância de seres, porque assim, tem um excesso de seres alienígenas, alguns até esdrúxulos também. Você tem isso também. E eles estão ali meio que, pelo menos boa parte deles, tá? Claro que não são todos. Tem alguns que entram dentro da linha do enredo de maneira bastante significativa. Mas muitos que você vê ali, por exemplo, músicos tocando coisas estranhas, aquilo ali é mais para preencher o cenário mesmo. Mas eles também, assim, eles têm uma ligação, se a gente for fazer um paralelo, com essas forças elementais, né? que permeia, por assim dizer, o tecido invisível da realidade. Porque mesmo os seres alienígenas que têm importância, eles chegam a ser antropomórficos também, como o homem. Varia rosto, tal, mas eles são seres de corpo, membros, né, braços, tal. Você tinha colocado uma coisa que eu achei interessante, que você falou assim, que talvez a história de ter um robô prenda a atenção de alguma criança. É um truque para também pegar esse público. Porque na verdade ele não tem tanta importância que eles eles não têm e ao mesmo tempo eles acabam tendo em algum momento. Porque assim, por exemplo, o menor lá, né? Ele acaba, por exemplo, assimilando informações estratégicas, por exemplo, para a destruição da Estrela da Morte, por exemplo, no primeiro episódio. Então ele tem. O outro, ele é um tradutor de línguas. Isso tudo foi uma coisa do acaso. É um tradutor de... Não, ele foi escrevendo o roteiro, foi formatando e a coisa foi ganhando como que uma vida própria, né, no enredo. Tá. Também é interessante, porque chama a atenção realmente das crianças. É uma coisa meio lúdica dentro de uma tensão
que é basicamente uma tensão de guerra perpétua, né? Entre o Império e a República, né? Quando a República, primeiro o Império liquida com os Jedi, estão no poder, depois os rebeldes retomam o poder e o Império também tenta retomar o poder, e essa é a história infinita dessa guerra aí, né? A importância da fisionomia ou do estereótipo do Luke Skywalker, tem alguma coisa, alguma referência? Skywalker, ele é considerado uma espécie de Jedi, como ele chama, Jedi cinzento. Embora esse termo não seja do cânone oficial. Nem exista isso. Isso é um termo que parece que foi cunhado pelos próprios fãs. Para determinar aqueles seres que não... que são independentes dos extremos da força. Ou que trabalhem tanto com o lado sombrio quanto o lado luminoso. E seres também que não respeitam, por exemplo, o código Jedi, né? Eles são chamados de cinzentos, né? O Luke chegou também a ser chamado de cinzento, né? É uma coisa... essas evoluções de filme para filme, onde que o Darth Vader perde membros, né? Que acho que ele perdeu lá. Isso tudo foi, logicamente, que cada episódio tem que ganhar uma referência histórica para que ele também seja interessante, né? Seja polêmico, né? Mas dentro dos seus estudos, tem alguma coisa que você pega dentro dos personagens que tem alguma referência muito forte que você pode trazer? O despedaçamento, ele tem a ver com o despedaçamento xamânico. Então conta isso. O rito xamânico, que é assim, o feiticeiro, o xamã, que é feiticeiro, quando ele é iniciado, no processo de iniciação, ele se submete a um auto-sacrifício, né? Ele conjura as próprias forças demoníacas sobre si e ele é despedaçado. Ele sofre um despedaçamento e uma dispersão da antiga personalidade para a coagulação, por assim dizer, e autodeificação da nova personalidade mágica que emerge do reino da morte desperto e com os poderes todos despertos. Então, assim, há uma relação. Entendi. Né? Ali, claro que está num contexto científico. Ele é montado com... Ele é biônico, né? Porque ele tem partes do corpo robóticas. Sim. Mas nos mitos xamânicos também. Os ossos do xamã eram substituídos por ossos de aço, de metal. Nossa, também. É interessante, também. Interessante. Então tem uma ligação. Porque ele é o aprendiz. Nessa fase da história, está vigorando a regra de 2 entre os Siths. E ele deixa de ser Jedi para se tornar um Sith. Né? Quando acontece isso, ele meio que, assim, quando acontece isso, é inevitável que você tenha que abandonar todo o seu passado. O passado dali para trás não importa. Só o momento da onde você se torna o aprendiz do lado negro. Essa é uma ética. Então ele proíbe até memória afetiva. Proíbe tudo isso. Então, assim, perde-se. Ele perde isso aí. Agora, de alguma maneira, o filho dele, que é o Luke, consegue, lá nos episódios passados, resgatar isso. Né? E aí ele, entre aspas, volta a ser Jedi. Então, por isso que ele é considerado aquele que veio para equilibrar a força, entre aspas. E por que escolheu a cor negra em todo blindado? Por causa justamente do lado sombrio, né? Da representação máxima clara do lado sombrio, sempre para não ficar dúvida. Geralmente eles estão sempre com mantos negros. Mesmo Darth Maul, ele não é robô nem nada. Então não bastaria só um manto negro para mostrar isso? Ele usa uma espécie de... como é que é? É uma característica, né? Você vê o imperador sempre vestido de uma túnica negra, como os magos negros, porque são isso. Eles são isso. Então os Jedi são magos brancos, os Sith são magos negros, e essa batalha eterna entre magos brancos e magos negros, cada um almejando o seu propósito. Os Jedi eles têm que combater o lado negro para manter a coesão do que eles definem como o lado luminoso da força. E o lado negro também, ele tem que combater. Ele vai combater os Jedi num processo de
de autossuperação para, como é que é, para a existência do lado negro. Né? Muito bom. Bom, Zé, você tem mais alguma conclusão para a gente finalizar o programa, ou você acha que dá? Eu acho que é isso, que assim, não quero me estender muito, porque assim, material sobre isso vai se encontrar bastante coisa, né? Vai se encontrar na internet. Eu não preciso ficar me repetindo aqui materiais de altíssimo nível, né? Mas apontando essa... a questão também do nome do CIFES. Em dicionários de mitologia egípcia, que eu venho andando, porque eu já pesquiso há muitos anos, eu encontrei o nome Sit, né? Derivado de Set. Sito, e Set é o deus das trevas no Antigo Egito. Então faz sentido, tem né? tudo a ver com Isso é uma referência muito boa. Tem tudo a ver com o contexto. O contexto, sim. Se isso foi uma simples coincidência, não deixa de ser interessante também, porque o arquétipo está funcionando. Alguém capturou. E se fizer um estudo sistemático, propositalmente, também é válido do mesmo jeito. Né? É muito interessante, porque assim, lembra bastante as situações históricas, né? Sim, lembra sim. Essa raça dos Sifis, ela lembra os egípcios antigos também, né? Porque eles também sofrem uma invasão histórica dos Ixos, que também levam uma tecnologia interessante para o Egito, são assimilados e depois são meio que banidos de lá. Então é muito interessante, tem muitos paralelos com a história de civilizações antigas e com esse jogo eterno de luz e trevas. Né? Legal. Tem alguma referência que você queira também deixar sobre a Princesa Leia? Princesa Leia? Assim, bom, ela luta pelo lado da República, ela é contra o Império, né? E então assim, tá mais para essa questão. Ela é uma típica heroína dos filmes de capa e espada, transposta pro lado transposta para a ficção científica, né? Exatamente. Claro que ela tem um papel ativo lá, tal, embora a coisa se focalize sempre na luta dos Jedi contra os Siths, né? E esse último episódio que eles passaram, eu não gostei muito também não. A maioria não gostou. Ele não tem a mesma carga dos originais, dos 6 primeiros. Mas vamos ver se a Disney faz alguma coisa para compensar um pouco isso. Nos outros 2 ela dá uma consertada, porque... a gente tem um recurso agora de efeitos especiais que na época, nos anos 70, não tinha, embora eles colocaram umas ideias... Essa que era a preocupação do George Lucas sair fora, porque ele coordenava os roteiros. Efeitos especiais. E a coisa era muito boa, né? Era muito boa. Interessante, né? É muito bacana mesmo. Bom, então, Zé, eu vou deixar aqui então o espaço para você também deixar o seu recado para o pessoal que curtiu aqui com a gente mais um programa, que é explanando agora o curso do Star Wars. Que é uma extensão da metafísica da guerra, né? Que nós já abordamos, transpondo, entrando no plano da mitologia da ficção científica. A mitologia da ficção científica ela é tão importante quanto as mitologias antigas. Ela não fica nada a desejar. Ela é uma descendente mais nova da literatura fantástica. E aqui, só apontando a legitimidade do Star Wars, com todo o seu corpus mítico, né, por assim dizer, inserido totalmente nesse processo, né, na ficção científica como continuadora da literatura fantástica, contendo todos esses arquétipos universais, né? Que é o que garante o sucesso dessa série e vai continuar garantindo por muito tempo. Né? Legal. É isso, basicamente. A homenagem que nós temos a fazer a essa grande série também. Né? Muito legal, muito legal. A gente também já deixou aqui com você em programas passados que o pessoal deve ter acompanhado o lado oculto dos super-heróis, das histórias infantis, né? Que a gente colocou os contos de fada e tal. Sim. Mas agora o Zé também vai trazer pra gente, pessoal, na verdade, os assuntos ligados à magia árabe. Né, Zé? Eu vou planejar.
Eu pretendo fazer antes a da Magia do Caos. A Magia do Caos também. A Magia do Caos. Quer dizer, vou entrar nos temas sérios da magia, né? Continuar e tal. E a magia árabe, sim, vou trazer bastante informação, como é que se diz, original, e que é desconhecida do grande público, né? E que é muito pertinente, muito interessante. Isso é legal. E a gente vai deixar o registro também para o pessoal que queira fazer alguma abordagem, pedir, de repente, que você fale algum tema em especial. Né? Se tiver dentro da minha... Se tiver dentro da minha característica e tal, os seus estudos, né? Assim, eu já tô atendendo os que foram feitos aí desde então. Tem pessoas pedindo N coisas e tal, e na medida do possível nós estamos dando conta, né? Sim, então. Vou falar vou abordar o tantrismo, vou abordar todos esses temas, né? Com bastante seriedade, muito né? bacana, é isso aí. Inclusive o tema que você eu cutuquei você o ano passado para a gente fazer, não deu certo por conta dos meus trabalhos, porque o pessoal sabe que a gente tem atividade da serenata e no final do ano tem muita coisa para se fazer, então fica difícil a gente coordenar novos programas com você. Mas eu queria ter feito o programa falando sobre o outro lado do Natal, né? Tá. Papai Noel, de onde vem esses temas, quer dizer, por que Papai Noel, por que roupa vermelha, por que essa simbologia da árvore de Natal, quer dizer, tudo tem um grande contexto de você falar. Tem uma conotação xamânica, total. Então, né? Isso você vai contar pra gente depois lá. Né? Assim, são detalhes assim, tal, mas é interessante saber. Ele contou pra gente uma história de onde vem Papai Noel, que é Gibaba. É verdade. Isso eu tenho que contar pro pessoal aí. E tem uma origem xamânica, inclusive. Bom, Zé, mais uma vez, juntos, essa grande força aqui. E obrigado vocês também por estarem com a gente aqui, mais um Tocando Oculto. E fiquem com a gente que a gente tem muito mais para vocês nos próximos programas. Zé, você quer deixar algum recado especial? Assim, novamente eu repito que os interessados nos cursos de magia podem ficar sossegados que eu estou formatando os cursos em vídeo, tá? Então eu estou aqui na correria, não precisam ficar preocupados, isso vai acontecer. E quem tiver aí também muito ansioso, pode me ligar, se quiser saber alguma coisa a priori e tal, nós podemos conversar, eu posso indicar alguma coisa para ir sendo feito e tal, mas vai ser legal, vai ficar um material bacana sobre magia egípcia e outros sistemas também, né? Acho que você pode fazer um workshop, porque o Zé tem informação sobre o Egito, não dá só muita coisa. Um fim de semana, não. Deve dar muita coisa e vai ser legal, porque assim, informação que a pessoa pode aplicar com muito bom proveito, né? Muito bom proveito. Pode servir para muitas coisas, inclusive para outros sistemas também de magia conhecidos, né? E assim, tudo isso leva à autossuperação, à automestria e, no final de tudo, a iluminação. É isso aí, grande Zé. Bom, já que a gente se despediu falando de magia, vamos de novo lá, nós vamos embora agora. Vamos fazer o efeito especial vamos embora de novo. Vamos fazer dos filmes de ficção científica dos anos 60. É isso aí, indo embora de novo. Então, vamos lá.